Boa noite, eu sou Ângela Brondolo, sou policial rodoviária federal aqui em Ji-Paraná desde 2006, sou do concurso da PRF de 2004, né? Antes de estar na PRF, eu trabalhei durante 9 anos no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, eu era técnica judiciária, né? Comecei cedo no serviço público, eu tinha 19 anos, né? Diferente de muita gente que saía do 2º grau e pensava em passar no vestibular, eu saí do 2º grau e pensei em passar num concurso público, porque passando num concurso público, teoricamente, eu poderia fazer a faculdade que eu quisesse, né? Em 2004 eu passei para agente da PRF, passei no concurso para agente e para escrivã da Polícia Federal também, né? Não fiz a prova física da Polícia Federal, optei por não fazer e continuei aguardando a minha chamada na Polícia Rodoviária Federal. Eu tive, na verdade, a informação de que o trabalho na PRF era mais dinâmico. Como eu vinha há 9 anos trabalhando no fórum, eu não aguentava mais aquela coisa de serviço administrativo. Eu queria realmente trabalhar num lugar onde a gente tivesse comunicação, mais comunicação com as pessoas, né? Onde fosse um serviço mais dinâmico. E aí eu tinha um colega de faculdade, que ele era muito apaixonado pela Polícia Rodoviária Federal, e me disse que eu não ia me arrepender. E realmente eu não me arrependo, né? Depois, se vocês quiserem consultar lá, jogar meu nome, vocês vão ver que eu fui aprovada também para a Polícia Federal. Só não fiz a prova física. Bom, eu coloquei aqui para vocês, né, essa frase: esse é o seu sonho, esse é o desafio, é o seu desafio, né? Todo sonho, na verdade, é um desafio. Para você realizar um sonho, nós precisamos de empenho, certo? De empenho diário, de vencer dificuldades, de ir além, né? As pessoas, quando acham que tudo está difícil, elas resolvem desistir. Eu falo sempre a frase que desistir é muito fácil. Desistir é a atitude mais fácil de se tomar. Difícil é você acreditar e lutar pelo seu sonho e seguir empenhado. Então, quem se empenha, né, sempre alcança. E esse é o desejo meu para todos vocês. Eu vim aqui dar aula realmente para somar com vocês, para que vocês alcancem esse objetivo de serem policiais rodoviários federais. E digo de coração que a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, ela precisa de pessoas de Rondônia. Por quê? Porque geralmente as pessoas aprovadas de fora, elas vêm, passam 1, 2, 3 anos e aí todo mundo vai embora. Pedra que muito rola não cria limo, não é isso? Então, a cada 3 anos ou a cada novo concurso, nós vemos os colegas que adquiriram experiência e ir embora, e recebemos novamente colegas sem experiência que vão ter que ainda amadurecer na atividade policial. A atividade policial, ela requer amadurecimento, né? E o amadurecimento vem com a prática, vem com a atividade fim. Então, realmente, de coração, eu desejo que todos vocês passem nesse concurso, né? É o meu objetivo, junto com vocês, que vocês sejam aprovados. Hoje faltam 54 dias. Parece pouco tempo, né? Mas eu vou contar para vocês a minha história de como eu passei no concurso da PRF. Eu fazia faculdade de matemática com um colega que era PRF. Em outubro de 2003, saíram as inscrições. Fui lá, fiz minha inscrição a pedido dele, né? Ele dizia assim: ah, você é inteligente, você vai passar para a PRF se você fizer o concurso. E aí eu estava desgostosa com o meu trabalho na época, né? Já estava cansada daquele trabalho administrativo. Fui lá e fiz minha inscrição. Mas aí eu fazia faculdade de matemática, final de ano, muito difícil você
conseguir estudar para alguma outra coisa. Então, os meses de outubro e novembro, eu estudei para passar nas matérias de matemática. Era o final do curso já, então eram as matérias mais difíceis, né, que exigiam da gente mais empenho. Então, o mês de dezembro, eu tirei férias do Tribunal de Justiça, veio o período natalino, final de ano, e eu peguei os meus 30 dias de férias e fui estudar. Mas eu realmente estudei. Eu peguei um código de trânsito, li, reli, marquei. Quando eu ia na rua, eu ia olhando as placas, dizendo o que cada placa era, olhando quem tinha preferência, quem não tinha. Então, o trânsito ele é muito bom, porque lá na rua, a hora que você está conduzindo o veículo, pilotando uma moto, andando a pé, você pode ficar observando a faixa de pedestre, as placas, a velocidade e relembrando tudo aquilo que tem no Código de Trânsito, né? E eu passei 30 dias estudando. Minha mãe dizia que nem parecia que tinha gente em casa. E estudar está aliado também a dormir. Então, é importante que vocês estudem e logo depois de estudar, durmam, né? Um pouquinho. Quem é que vai estar de férias aqui em dezembro? Pode levantar a mão aí, não precisa ficar com vergonha, não. Quem tiver de férias em dezembro, né, tire o dia realmente para estudar. Mas como você tem que fazer? Acorda cedo, estuda, almoça, dorme um pouquinho. Por quê? Porque é durante o sono que o nosso cérebro acomoda as ideias. É como se fosse uma parede. É à noite que o cérebro vai pegando os tijolinhos e vai fazendo a parede. Os tijolos são os conhecimentos que vocês adquiriram. Então, é enquanto a gente dorme que o cérebro organiza o nosso conhecimento. Que ele tira aquele conhecimento errado que você tinha, insere o novo, reencaixa ideias para que tudo fique organizado. Então, eu fazia assim. Eu estudava de manhã, almoçava, dormia um pouquinho, estudava à tarde, jantava, né? E aí dormia um pouquinho e estudava mais um pouco. Claro que eu não conseguia fazer isso todo santo dia, mas eu em casa. Eu estava em casa de férias. Minhas férias foram a partir mais ou menos do dia 4 ou 5. E a prova foi no dia 3 ou 4 de janeiro, né? Então eu estudei bastante. Quando eu fui fazer a prova, quando eu saí da prova, todo mundo dizendo que a prova foi fácil, né? E eu, meu Deus, aquela prova difícil, eu não vou passar, eu reprovei, né? E aí nós passamos em 3 aqui em Ji-Paraná. E realmente o que as pessoas dizem saída de prova não tem nada a ver, né? Não acho que você está indo bem ou mal pelo que as pessoas dizem, né? Você tem que acreditar em você e no seu potencial. Ninguém aqui tem concorrente. O único concorrente que cada um tem é a si mesmo, né? A forma como você vai encarar esses dias que você vai ter, esses 54 dias que vocês têm para estudar, né? Eu não estou falando para vocês dormirem horas, não. São pequenos cochilos, tá? Tá joia? Quem tiver que ir até de madrugada, eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar de madrugada. Cada um tem um horário que gosta de estudar. Mas eu vou dar uma dica. 40 questões de legislação de trânsito exigem de cada um aí uma bíbliazinha do lado. Qual é a bíblia do Policial Rodoviário Federal? É o CTB. Então, vocês têm que ter o CTB lá. Vão cair resoluções? Vão cair resoluções. Mas a concentração das perguntas será em cima do próprio CTB. E muitas vezes a resolução, ela só é uma normatização. Se você conhece bem o CTB, você vai entender bem a legislação de trânsito, ok? Bom, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Alvin Toffler falou isso, né? Ou você tem a sua própria estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Vocês já criaram a estratégia de estudos de vocês? Já pensaram nisso? O que vocês vão fazer nesses 54 dias?
Olha, eu vou dedicar tais dias a revisar tal matéria, eu vou dedicar tais dias. Então, hoje, ao chegar em casa, criem a estratégia de estudos de vocês. É necessário, olha, eu tenho só esse tempo aqui para estudar. Como eu posso potencializar isso? Como eu posso, no meu trabalho, eu tenho algumas folgas para ler um pouquinho? Não tenho? Tudo isso vocês têm que vir e colocar aqui na estratégia de vocês. Então, criem a estratégia de vocês. Segundo os coachings, nós somos os únicos responsáveis pela vida que levamos. Muitas vezes a gente coloca a culpa da vida em que a gente leva em outras pessoas, né? Mas eles dizem que os únicos responsáveis somos nós mesmos. Então, vamos tomar as rédeas aí da nossa vida, definir estratégias, seja para o concurso da PRF, seja para estudos, né? Tenha a sua estratégia, saiba onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Isso todos nós precisamos ter bem definidos, né? Onde eu quero chegar? Eu estou onde eu queria chegar? Se eu não estou, o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? E aí vocês pegam e vão lá no caderninho de vocês, definem uma estratégia, colocam lá objetivos, colocam lá desafios e vão se policiando para ver se vocês conseguem alcançar o resultado. Então eu tenho uma pergunta, né? Por que vocês querem se tornar um PRF? Por que cada um quer se tornar um policial rodoviário federal? Eu queria trabalhar num serviço mais dinâmico. Eu queria sair do serviço administrativo que era o Tribunal de Justiça. E sempre achei bonita a profissão de PRF. Né? Eu morava perto da BR, eu achava lindo quando eles passavam de viatura. Eu achava o máximo, né? Primeiro que é uma polícia pouco vista, parece que fica um pouco aquém, né, da população, porque é um contingente pequeno de policiais e que trabalham ali somente nas rodovias. Então, sempre que eu via, né, me chamava a atenção o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Cada um de vocês tem que ter essa consciência do eu quero realmente ser, porque eu quero ser, né? E todo motivo é válido. Ah, eu quero ser porque eu acho bonita a profissão. Eu quero ser porque eu quero vestir aquele uniforme. Não é assim? Eu quero ser porque eu quero ganhar aquele salário. Tudo isso é válido. E não é vergonhoso. Ah, eu quero ganhar o salário de um policial rodoviário federal. E vou fazer o que for necessário dentro da profissão. Ah, eu acho a profissão linda, é meu sonho ser um PRF. Né? Então, cada um tem que definir aí e procurar saber o porquê quer ser e acreditar nesse porquê. Porque quando a gente acredita no nosso querer, tudo muda, a gente faz com mais vontade, com mais motivação. Não é minha filha... E é meu filho, tá bom? Então, essa aqui sou eu trabalhando. Eu sou especialista em fiscalização de trânsito e fiscalização de caminhões, né? Dentro da Polícia Rodoviária Federal. Sou formada em matemática pela Universidade Federal de Rondônia e sou formada em Direito pela UBRA. São minhas duas formações. Além disso, eu estudei um tempo economia pela Universidade Federal de Rondônia também. Mas eu me graduei nessas duas áreas de conhecimento. Minhas especializações na PRF. Eu sou instrutora formada pela Polícia Rodoviária Federal. Eu dou instruções para os colegas, né? Eu fiz o curso avançado de fiscalização de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal. Fiz o curso de técnicas policiais de fiscalização de transporte e o curso de estudos de gestão policial. Atualmente, eu sou chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Ji-Paraná, Delegacia de Ji-Paraná. Ela compreende as unidades operacionais de Ji-Paraná, Pimenta Bueno e São Miguel. Talvez por isso eu não tinha tempo, né, Cássio, de dar aula.
Bom, essa imagem à esquerda eu participei representando a Polícia Rodoviária Federal no workshop sobre os novos paradigmas, né, do transporte de cargas no Brasil. E a foto à direita foi uma operação em Jataí, uma operação de transporte de fiscalização de excesso de peso e dimensões, ok? Já participei de várias operações como instrutora. Cheguei sábado de uma operação em Ariquemes, uma operação temática de trânsito, né? Então eu dou aula na Polícia Rodoviária Federal. Eu sempre gostei de dar aula, né? E aí me formei instrutora na PRF e então eu dou instruções e participo de operações temáticas, ok? E agora, com muito prazer, eu fui convidada para participar desse seleto grupo de policiais, onde nós definimos qual é o perfil profissiográfico do policial rodoviário federal. Nós nos reunimos no início desse ano, em Brasília, e traçamos lá quais são as atribuições, atividades e tarefas que um policial rodoviário federal tem que cumprir no exercício da sua função. Em cima disso, né, a CESP vai traçar o exame psicotécnico de vocês, né? O exame psicotécnico não é para saber se vocês estão ou não saudáveis mentalmente apenas, mas para saber se o perfil de vocês se encaixa no perfil de um policial rodoviário federal. Né? Então, o exame psicotécnico ele também é para isso, para saber se você é uma pessoa adequada à função de policial. E sim, né? Se tiver errado, a gente fiscaliza, inclusive o Papai Noel, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia que fiscaliza o trânsito. Então, você vai ser um agente de fiscalização. Você vai ser um policial com todas as atribuições policiais e também um agente de fiscalização de trânsito. Nós somos a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou colocar um vídeo para vocês que conta um pouquinho da nossa história e aí eu vou vir falando um pouquinho da história da PRF. Bom, então essa é a Polícia Rodoviária Federal, certo? A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma instituição forte,
muito forte, né? Muito organizada. E a Polícia Rodoviária Federal, ela tem um alto índice de bem-estar dos policiais. Eles gostam de trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, né? Nós temos um diferencial. Não existe uma cadeia hierárquica dentro da Polícia Rodoviária Federal. O diretor-geral da PRF, ele é um PRF. Então, amanhã, se ele perder o cargo de diretor-geral, ele volta a trabalhar lá na pista. E isso faz o diferencial. Por que isso faz diferencial? Hoje eu sou chefe da delegacia. Se amanhã eu deixar de ser chefe da delegacia, eu volto a trabalhar onde? Na pista, com os colegas que eu chefiei. Então, nós temos essa preocupação de ter um bom relacionamento e de tentar melhorar o trabalho de quem está na ponta, porque nós vamos voltar lá para a ponta. A essência do policial rodoviário federal é o policiamento ostensivo das rodovias e estradas federais. E eu garanto para vocês que a melhor academia de polícia que existe no Brasil é a Academia de Polícia da Polícia Rodoviária Federal. A atividade de ensino, ela é levada muito a sério, né? Ela é levada muito a sério. Todos os instrutores são policiais rodoviários federais, treinados para aquilo que eles vão dar a instrução. E a Polícia Rodoviária Federal tem uma gama enorme de atribuições, né? E de áreas de especialização. Nós fazemos o patrulhamento ostensivo terrestre, nós fazemos o patrulhamento ostensivo aéreo, então ela tem divisão aérea, né? Ela tem o serviço de motopol, de batedor, né? Quem gosta de motocicleta e trabalhar com motocicleta, a Polícia Rodoviária Federal tem o motopoliciamento. Ela dá cursos especializados, né? Onde você vai se tornar um exímio piloto de motocicleta. Ela tem cursos na área de combate ao crime, tem curso de choque, porque nós temos as interdições de pistas, né? Ela tem agora o curso para áreas de fronteira, porque nós estamos nos tornando uma polícia de fronteira também, por isso a abertura de mais postos em áreas de fronteira. E por que nós estamos nos tornando também uma polícia de fronteira? Porque é de onde vem os ilícitos, né? As drogas, os armamentos que entram irregularmente no país. Então, se a gente conseguir combater o crime lá na fronteira, a gente consegue impedir que ele chegue aonde? Nas maiores áreas de conflito do país, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, hoje, a visão da PRF é tentar inibir o crime lá na fronteira ainda, para que a munição, para que o armamento, para que a droga não chegue nas áreas mais problemáticas para a segurança pública do país. Alguém já, por curiosidade, olhou os números da Polícia Rodoviária Federal? Não? Então vou deixar essa missão para vocês. Nós somos no mundo a polícia que mais apreende drogas, né? Nós apreendemos mais de 50% da droga que é apreendida no país. E hoje o nosso efetivo são 9.000 policiais. O nosso efetivo é menor do que a Polícia Militar de Rondônia, o efetivo de toda a PRF. E será que todos esses PRFs estão lá na pista? Não. A maioria está lá na pista, mas uma grande parte está onde? Na administração, né? Então, nós temos que ser polivalentes, né? Nós temos que ter um preparo muito bom para a gente conseguir alcançar os números que nós alcançamos, né? E por isso nós temos um jargão, que é o orgulho de pertencer. Todo PRF ele tem o orgulho de pertencer, que você não vê em outras instituições, né?
Nós temos esse orgulho do que somos, do que fazemos, de como fazemos. Não somos perfeitos, mas caminhamos para uma polícia cada vez mais cidadã, uma polícia cada vez mais republicana, como diz nosso colega Medeiros, né? Que é aquela polícia voltada para a sociedade. A gente precisa quebrar esse estigma da população longe da polícia. A polícia, ela nasceu para servir o cidadão de bem, nasceu para servir a sociedade. E nós temos uma preocupação muito grande com isso. Claro que muitas vezes, né, você vai ter alguns entraves, né? Porque nós somos uma polícia que fiscaliza. Alguém gosta de ser fiscalizado? Não. Ninguém gosta de ser fiscalizado pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelo irmão, pela professora, pelo chefe, muito menos ser fiscalizado pela polícia, né? Então é inerente da profissão. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Vamos falar um pouquinho da história da PRF. Como a gente viu no vídeo, a Polícia Rodoviária Federal foi criada no dia 24 de julho de 1928 pelo então presidente Washington Luiz. Essa é a data de criação e aniversário da PRF. Se esquecerem a data, lembrem que esse ano nós fizemos 90 anos. A PRF comemorou 90 anos em 2018. Nasceu inicialmente com o nome de Polícia de Estradas. Nós ainda não éramos chamados de Polícia Rodoviária Federal, nós éramos Polícia de Estrada, por isso temos alguns sites ainda, né? Polícia de Estradas. E o policial rodoviário federal, ele era chamado de patrulheiro. O primeiro PRF, era chamado de Turquinho. Turquinho foi considerado o primeiro policial rodoviário federal do Brasil. Em 1935, ele foi chamado para organizar, né, a fiscalização das rodovias Rio Petrópolis, Rio São Paulo e União Indústria. Então essas foram as primeiras 3 rodovias que foram fiscalizadas e patrulhadas pela Polícia Rodoviária Federal. O patrulhamento se dava em motocicletas Harley Davidson. Então a Polícia Rodoviária Federal, ela nasceu com o patrulhamento por motocicletas, né? Ela utilizava motocicletas Harley Davidson para fazer esse patrulhamento. E em 1935 ela contava com 450 vigias, né? Por quê? Porque lá atrás ela ainda não fazia parte do sistema de segurança pública. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela nasceu dentro do extinto DNER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, para cuidar do quê? Para cuidar das obras, né? Ela cuidava das obras e do trânsito de veículo nessas rodovias, né? Então, nossa primeira atribuição era realmente cuidar de obras e do trânsito nessas rodovias. Em 23 de julho, um dia antes, né? Em 23 de julho de 1935, foi criado o primeiro quadro de policiais rodoviários federais, né? Por isso, nós comemoramos no dia 23 de julho o aniversário, a data do PRF, e no dia 24 de julho, o aniversário da PRF. Então, o dia 23 de julho é o dia do Policial Rodoviário Federal e o dia 24 de julho é o dia da Polícia Rodoviária Federal. Em 1945, nós então fomos vinculados ao DR, certo? Por lei, né? E nos tornamos Polícia Rodoviária Federal. Até então nós éramos o quê? Polícia de
estrada, certo? Em 1990, nós saímos do DNR e passamos para o Ministério da Justiça. Em 1990, com a Lei 8.028, a polícia saiu do DNR e passou para o Ministério da Justiça. O DNR foi extinto, né? Quem recebeu suas atribuições foi o DENIT, hoje DENIT, né? E a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E aí a Polícia Rodoviária Federal saiu e foi para o Ministério da Justiça. De 1990, somente apesar de a Polícia Rodoviária Federal em 1988, né, ter entrado na Constituição de 1988 como órgão integrante da segurança pública, né, na Constituição Federal de 1988 nós fomos inseridos no Sistema Nacional de Segurança Pública. Entretanto, só em 1990 é que nós saímos do DNR e passamos então para o Ministério da Justiça. Hoje, a partir de 2018, com a criação do Ministério da Segurança Pública, nós passamos para o Ministério da Segurança Pública. Saímos do Ministério da Justiça e fomos para o Ministério da Segurança Pública, onde estamos hoje, diante do governo federal. Eu vou passar para vocês um vídeo para vocês conhecerem a academia da PRF, curso de formação 2015. Eu dei aula nesse curso de formação. E vocês vão ver um pouquinho de como é a formação na PRF. Todas as aulas eu vou vir aqui e vou trazer para vocês um vídeo institucional, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa atribuição. Eu tenho certeza que se vocês se apaixonarem pela carreira de policial rodoviário federal, vocês vão estudar com mais empenho. E eu digo que ser um policial rodoviário federal é muito bom. Eu já tive a oportunidade de fazer outros concursos, de estudar para outros concursos, mas eu me realizei dentro da Polícia Rodoviária Federal. E não é comum nós encontrarmos muitos colegas que encerram a carreira de concursos quando entram na Polícia Rodoviária Federal. Porque nem tudo é o dinheiro, né? Nem tudo é o dinheiro. Muito é o seu bem-estar, é você se achar, é fazer aquilo que você gosta, e é uma atividade bem remunerada. Vocês têm alguma dúvida até agora sobre a história da PRF? Né? Reza a lenda que em dezembro de 1936, o então PRF Turquinho estava patrulhando a rodovia, salvo engano, Rio-Petrópolis, e passou por uma mulher sozinha andando na estrada. E aí ele resolveu retornar, e quando ele retornou, ele viu que não existia mulher nenhuma, mas ele encontrou uma medalha caída no chão. Quando ele pegou essa medalha, tinha a imagem de uma santa na medalha. Então a padroeira da PRF desde 2004 é a Nossa Senhora das Medalhas, tá? Isso é uma história, né? Ele tem a medalha, certo? A família do Turquinho, ela tem essa medalha que ele encontrou, realmente ele encontrou essa medalha, né? E ela faz parte aí do acervo histórico da família dele, certo? Mas a padroeira da PRF, se for perguntada, é a Nossa Senhora das Medalhas, em razão dessa história, né, que o PRF Turquinho contava. Depois a gente vai trazendo para as próximas aulas algumas peculiaridades da história da PRF, né? Mas a grosso modo a história dela é isso aqui que a gente foi contando, né? Claro que depois nós vamos falar sobre a participação da PRF nos grandes eventos, né?
A PRF participou da Jornada Mundial da Juventude, ela participou da Copa das Confederações, ela participou da Copa do Mundo em 2014, fazendo um reforço no policiamento, fazendo o serviço de escolta das seleções. A PRF participou também das Olimpíadas em 2016, também fazendo o policiamento das estradas, tentando evitar, né, que entrasse no Rio de Janeiro, já antes das Olimpíadas, armamentos, drogas, tudo aquilo que fosse influenciar na segurança das Olimpíadas, né? Então nós trabalhamos em diversas áreas de fronteira, a PRF criou ali locais de fiscalização, né? E aí a gente vai tratando um pouco disso, que pode ser matéria para vocês da prova, né? E a partir de quando o cargo de diretor-geral passou a ser de PRFs, né? Somente hoje só um PRF pode ser diretor-geral da PRF. Agora com a mudança do ministério, disseram, o chefe da PRF vai ser um delegado da Polícia Federal. Não pode, né? O cargo de diretor-geral, ele é privativo de policial rodoviário federal. Assim como o cargo de chefe dos bombeiros é privativo de coronel, né? Dos bombeiros. Então... E muitos pensam, que é brincadeira, o que passamos, onde chegamos, mas só estando nessa carcaça, é pra saber o que serei, serei o PRF alguém. Se tivéssemos que definir o curso de formação profissional 2015 da Polícia Rodoviária Federal em uma única palavra, com certeza definiríamos com a palavra superação. Todos que estão trabalhando aqui, desde os coordenadores, instrutores e principalmente os alunos, se superaram durante esses 3 meses. São anos de estudo para conseguir estar aqui e alimentando o sonho de ser uma policial rodoviária federal. Porque o desafio de passar por todas as etapas, a prova desgastante, o teste físico, psicotécnico, o exame médico e depois um curso de formação profissional longe da família por quase 3 meses, só para quem quer muito ser policial rodoviário federal. E ao chegar aqui eu não tive dúvida de que esse sonho estava sendo realizado e era tudo isso que era o que eu mais queria. Vai. Bom, a gente fez uma atividade aí que chega próximo da realidade. Foi muito bom aí, com emoção, de adrenalina do momento. Melhora. Isso! Denúncia de um indivíduo armado dentro de um bar. Esse exercício interdisciplinar que a gente bolou aqui foi uma forma de a gente obter um ganho pedagógico em relação a tudo aquilo que o aluno aprendeu durante o curso de formação, e esse é o último momento dele antes dele ir para o exercício final, exercício simulado também, na pista. Por enquanto, nada de armas, só colete balísticos e muita atenção dos policiais, já formados e instrutores da academia. Depois de 3 meses em salas de aula, é hora de ir para a rua. Nesse momento aqui nós estamos trazendo os futuros policiais para ter um contato com o cidadão, verificar as abordagens no dia a dia e ver como é que a Polícia Rodoviária, no seu trabalho, executa essas abordagens. Necessária essa formação, esse contato com o usuário da via. Cada usuário tem um perfil, cada veículo é um perfil. Eu
posso dizer nesses 3 meses que estou aqui que eu tenho orgulho em fazer parte da PRF. Eu construí uma família aqui, eu construí sentimentos, eu construí princípios. Essa academia, ela não só vai estar na minha cabeça, eu vou levar ela no meu coração, vou levar ela com a minha vida toda. Os alunos que estão aqui se superaram e chegaram até aqui e a gente percebe no olhar de cada um aquela vontade de aprender. Para nós que estamos na coordenação, isso só nos honra. E em todos os momentos do curso ficamos cada vez mais emocionados e lisonjeados com tal atitude. Quero parabenizar os formandos do curso de formação profissional 2015 por terem cumprido mais essa importante etapa e dizer que a Polícia Rodoviária Federal está de braços abertos para recebê-los como colegas de jornada na nobre missão de garantir segurança com cidadania. Sei bem o quanto foi difícil e o quanto se esforçaram para vocês estarem aqui hoje. E que possamos juntos trabalhar nessa missão maravilhosa que é ser um policial rodoviário federal, onde a cada momento que passa, cada dia que passa, cada vez mais nos constituímos como uma verdadeira polícia cidadã. Se vocês acham que tem que estudar para passar para a PRF, para passar na academia da PRF tem que estudar mais. Né? São 40 disciplinas desde combate ao crime, técnicas de combate ao crime, né? Quanto disciplinas de fiscalização, de direito, de redação oficial, etc. Né? Então, você sai de lá pronto para o trabalho, né? Levantamento de local de acidente. Agora, se Deus quiser, vocês vão sair de lá peritos em acidente de trânsito, né? Eu creio que essa academia vai ser um pouco mais longa do que a academia passada, porque agora o PRF sai com um pouco mais de atribuições. No dia a dia, o que a gente fiscaliza? A gente fiscaliza tudo. Se você for imaginar que o policial exerce toda a atribuição de fiscalização na rodovia, tudo que passa na rodovia ele tem que saber fiscalizar. Tem que saber fiscalizar veículos, pessoas, documentos, materiais, cargas, tem que saber fiscalizar produtos perigosos, tem que saber fiscalizar produtos ambientais, tem que saber fiscalizar se os produtos estão adequados para o transporte está adequado para o consumo, enfim. Não, quem aplica as provas dentro da Academia de Polícia Rodoviária Federal é o CESP. Ele continua te avaliando lá, certo? Mas o que nós temos? Nós temos calma, que lá todo mundo estuda e todo mundo passa, né? Só que lá você chegou lá, você tem um comprometimento. Então, o que acontece? Você também tem excelentes instrutores lá, né? Que vão te auxiliar a passar. O que reprova na academia? Reprova o teste de aptidão física, reprova as aulas de condução e direção veicular, reprova armamento e tiro, certo? E aí as outras matérias, elas são em 2 ou 3 provas todas juntas, né? Onde você tem que ter uma média nelas. Mas armamento e tiro, direção veicular e o TAF, o teste de aptidão física, eles reprovam por si só, né? E quem vai te avaliar lá é o CESP, é a CESP, né? Ou o CESP, não sei. Mas é ele quem segue nas etapas do concurso. É ele também que vai fazer a prova, vai aplicar a prova física para vocês, o psicotécnico, né? Então ele vai até você ser aprovado e estar pronto para ser nomeado um policial rodoviário federal. Que horas são agora? 8h15. Vamos começar um pouquinho falando sobre legislação de trânsito. Então, relembrando para vocês, né?
Se esse é o seu sonho, esse também é o seu desafio e vocês têm 54 dias. Então não é se vira nos 30, é se vira nos 54. Certo? 54 dias. No final de cada dia, avalie: hoje eu aproveitei bem o meu dia? Faça essa avaliação: hoje eu aproveitei bem o meu dia? O que eu posso melhorar para amanhã, né? Faça essa avaliação diária de como estão os estudos de vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre legislação de trânsito. Eu vou apagar esse quadro aqui, ok? E olha, hoje nossa aula está devagar, viu? Porque é só uma aula inaugural, então é para ir bem tranquilinho hoje com vocês. A gente tem muita matéria para aprender. Bom, a legislação de trânsito, ela faz parte do ordenamento jurídico observado no nosso país. Então, ela nasce aonde? Ela nasce onde nascem todos os direitos. Todos os nossos direitos nascem na nossa Constituição Federal. Então é lá dentro da Constituição Federal que nós vamos buscar aí as bases da legislação de trânsito. E lá na Constituição Federal nós temos no artigo 5º, vou pedir para... Pode ler para mim o artigo 5º da Constituição, o inciso 15. Ótimo, então a Constituição Federal, ela assegura a locomoção no território nacional, certo? Em tempos de paz, porque quando o país declara guerra, né, aí são feitas algumas restrições aos direitos fundamentais. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, a lei vai disciplinar o nosso direito de locomoção dentro do território nacional. Ela vai disciplinar quem pode entrar, com o que pode entrar e como se locomover, certo? O artigo 6º da Constituição, ele vem e traz também nos direitos sociais o direito ao transporte. Então, o direito ao transporte também é assegurado pela Constituição Federal. Mas o que é transporte e o que é trânsito? Geralmente as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai esclarecer essa dúvida sobre o que é transporte e o que é trânsito. Mas a gente tem que ter em mente que o direito de locomoção, ele nasce, e o direito de transporte, ele nasce na Constituição Federal. E ela diz que lei vai disciplinar esse direito. Aí o artigo 144 da Constituição Federal, ele traz os órgãos que compõem quem? A segurança pública. Vamos relembrar um pouquinho do que eu disse em História da PRF? Eu disse que, embora em 1988, né, com a Constituição de 1988, a PRF foi prevista como órgão integrante da segurança pública, somente quando ela saiu do DNR e foi para o Ministério da Justiça? 1990. Então, só em 1990 a PRF saiu e foi realmente compor o Ministério da Justiça e fazer parte da segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira,
destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Não ficou muito bom esse finalzinho aí, né? Então, qual que é a nossa destinação? O patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Isso quer dizer que nós somos uma polícia administrativa. A Polícia Rodoviária Federal, ela não é uma polícia judiciária. Quem são as polícias judiciárias da União e dos estados? Da União, a Polícia Federal, dos estados, a Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia administrativa da União. Então, se perguntarem lá na prova que tipo de polícia a PRF é uma polícia administrativa e é uma polícia ostensiva. O que é ser ostensivo? Ser visto. E como você faz para ser visto? Você tem que ter uma identidade visual. Você tem que fazer o uso de uniforme, né? E as viaturas têm que ser caracterizadas. Então, as viaturas para o policiamento ostensivo, elas têm que ser caracterizadas, e o policial que está trabalhando no serviço ostensivo, ele tem que trabalhar uniformizado, como a Polícia Militar. A Polícia Militar também é uma polícia administrativa do Estado. A PRF é a Polícia Administrativa da União, a Polícia Militar é a Polícia Administrativa do Estado. Alguém tem alguma dúvida? Então, a Constituição Federal, no artigo 22, traz a competência para legislar sobre trânsito. E diz que a competência para legislar sobre trânsito, ela é privativa da União. O que isso quer dizer? Que somente a União, através do Congresso Nacional, pode legislar sobre trânsito. Aí eu vou trazer à tona para vocês uma informação que saiu na mídia essa semana, onde a Câmara de Deputados do Estado de Rondônia proibiu a remoção de veículos, a retenção, né, de veículos por débito de IPVA. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ela tem competência para legislar sobre trânsito? Diante da Constituição, aquela lei é uma lei natimorta, porque ela é inconstitucional. O que faltou para eles? Faltou a competência. De quem é a competência? Privativa da União. Ok? Então, eu não sei muito bem os termos da lei, mas o Estado ele não pode legislar sobre trânsito. A partir do momento em que o Código de Trânsito define quem está licenciado e quem não está licenciado, não compete à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia dizer se o agente pode ou não pode fazer a apreensão, a remoção daquele veículo em razão do licenciamento estar atrasado. Pelo que você está vendo, essa lei, ela é constitucional ou inconstitucional? Então, pelo que a gente vê, essa lei, ela é inconstitucional. Qual é o vício dela? Competência. Eles não têm competência, certo? Provavelmente o Ministério Público deve vir aí, né, com alguma ação de inconstitucionalidade ou alguma coisa assim. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Qual artigo? O artigo 22. Então, somente através de lei complementar os estados poderão legislar sobre
trânsito, ou seja, a União tem que vir fazer uma lei complementar autorizando o Estado a legislar sobre aquele assunto. Eu não conheço lei complementar autorizando os estados a legislar sobre trânsito ainda, ok? Então, muito provavelmente, né, é inconstitucional e sem aplicação. Eu posso garantir para vocês que no âmbito do nosso trabalho nada mudou, né? Ainda na Constituição Federal, no artigo 144, o que aconteceu? A PRF, né, foi incluída lá. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Rodoviária Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal, desde a Constituição de 1988, faz parte da segurança pública. Parágrafo 2º, né? Responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias. Eu acho que eu já falei sobre isso. Ele voltou. E aí nós vamos então para o nosso Código de Trânsito. A Constituição Federal disse que a lei iria regulamentar o quê? O direito de locomoção, né? Então, quem é a lei que regulamenta o trânsito e o transporte no Brasil? O Código de Trânsito Brasileiro, né? No caso de transporte, as resoluções da NTT. E aí o nosso CTB, ele traz no seu artigo 1º o conceito do que é trânsito. Deixa eu ver, você de branco, qual o seu nome? Priscila, pode ler para nós o que o artigo 1º define como trânsito? Isso, pode ler o parágrafo 1º. É? Eu vou pedir para ela ler, pode ler? Então, primeiro, nós vamos tratar do quê? Da aplicação do Código de Trânsito, né? De acordo com o artigo 1º, a aplicação é em todas as vias terrestres do território nacional, certo? Todas as vias terrestres do território nacional. Ótimo. Então, todas as vias terrestres do território nacional abertas à circulação, elas são abrangidas pelo Código de Trânsito. Entretanto, existe um pequeno detalhe aí, certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Então, primeiro, a aplicação dela na esfera administrativa. Qual que é a esfera administrativa? Infrações de trânsito, regras de circulação e conduta, né? Na aplicação das infrações de trânsito, qual que é o território? Qual que é a aplicação dela? Todo o território, né? As vias terrestres, né? Abertas à circulação, certo?
Aí eu pergunto para vocês, o interior de um condomínio, as vias de um condomínio, elas são abertas à circulação? Só entra lá quem eles autorizam. Mas alguém atropelou um pedestre lá dentro da via do condomínio. É um crime de trânsito? Como o Código de Trânsito, ele tem que observar também as normas do direito penal. Então, na esfera penal, vale o quê? O artigo 5º do Código Penal, onde tem abrangência também nas áreas privadas, tá? Então, na esfera administrativa, todo o território nacional, né? Todas as vias terrestres abertas à circulação. Na esfera penal, nós temos que observar também as áreas privadas, ok? Então, nós temos um incremento na área penal, na esfera penal, da aplicação do Código de Trânsito. Caso ocorra um acidente lá, um atropelamento, sim, a polícia vai poder entrar e vai fazer o quê? O boletim de acidente de trânsito. Se houver uma morte de uma pessoa atropelada dentro de um condomínio, vai ser lá um homicídio culposo previsto no artigo 302 do CTB e não no artigo 121 do Código Penal. Por quê? Porque as normas de circulação e conduta vão se estender na esfera penal também para as áreas privadas. Mas eu posso ir lá aplicar multa? Se eu fosse, por exemplo, agente estadual de trânsito, eu poderia entrar numa área de condomínio? Não, só mediante convênio, né, com o município que eles podem autorizar a fiscalização, mas é necessário um convênio. Ok? Então, o que é trânsito? Primeira pergunta, o que é trânsito? Trânsito é a utilização de vias, né? Então, primeiro, o que? O que é trânsito? E aí nós vamos ali, utilização de vias, ok? Por quem? Pessoas, veículos e animais. Então, utilização de vias, quem? Pessoas, veículos e animais. Vamos citar tipos de veículos? Bicicleta, motocicleta, automóvel, carrinho do pipoqueiro, né? Tudo isso é trânsito, ok? Conduzidos ou não, isolados ou em grupo, né? Para quê? Qual a finalidade? Circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Qual é a diferença entre parada e estacionamento? Parada é o tempo que você leva para o embarque ou desembarque de um passageiro. Estacionamento é todo o tempo que você leva além disso. E qual a diferença de estacionamento e operação de carga e descarga? A operação de carga e descarga, ela se equipara ao estacionamento, porque de fato o veículo vai, estaciona, e aí ele vai fazer o quê? O descarregamento ou o carregamento. Se for em área aberta à circulação, né, ele vai ter que estacionar em local adequado. Ele vai poder estacionar sobre a via? Não, né? Teoricamente, não. Embora não seja o que a gente vê aqui na nossa cidade, principalmente aqui na Avenida Brasil, é contumaz nós vermos caminhões fazendo descarregamento em lojas ali, né? Mas eles têm que seguir as regras do CTB.
É, o órgão municipal, né? O órgão municipal de trânsito, ok? É, exatamente. A gente vai ver depois lá na frente, tá bom? Sobre esse assunto aí, tá joia? Bom, então nós continuamos com o nosso CTB e o artigo 2º vem trazendo que são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Para efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é importante nós fixarmos aqui neste artigo? Então, o que são as vias abertas à circulação e as vias equiparadas às vias abertas à circulação. Então, as vias abertas à circulação, elas se classificam em 2 tipos, urbanas e rurais, certo? Então, primeira classificação das vias existentes no Código de Trânsito, né? Então, são as abertas à circulação, quem são as abertas à circulação? Vamos colocar aqui, urbanas, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens e passagens, né? Caminhos e passagens. Ok? As vias abertas à circulação rurais. Quais são as rurais? Estradas e rodovias. Alguém sabe me dizer qual a diferença de estrada e rodovia? Hã? Não. Não, nós podemos ter estradas e rodovias estaduais, municipais e federais. A diferença entre estradas e rodovias é que estradas são não pavimentadas e rodovias são pavimentadas, ou seja, estrada é de chão e rodovia tem asfalto. Essa é a diferença entre estradas e rodovias. Muito bem. Sempre nos concursos, eles fazem uma pergunta sobre esta questão, sobre vias abertas à circulação e vias equiparadas ou consideradas abertas à circulação. Então, vamos nominar aqui quais são as nossas vias equiparadas. Então, vamos lá. Quem são as equiparadas? Praias abertas à circulação. Circulação. Se eu tenho uma praia privativa não aberta à circulação, ela não pode ser considerada equiparada, ok? Se eu tenho lá uma ilha com uma praia, ela não pode ser equiparada, não está aberta à circulação. As vias internas de condomínios. Ele fala aqui, ó, vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas. O que quer dizer unidades autônomas? Condomínios privados, né?
que são consideradas também. São consideradas vias, né? Ou seja, o trânsito também vai se aplicar a elas. Então, lá na nossa esfera penal, eu vou ter aplicação aqui dentro do condomínio do acidente. Ele vai ser considerado um acidente de trânsito. Se alguém morreu nesse acidente, será um crime do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Áreas de estacionamentos privados de uso público. O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Estacionamento do supermercado, ele é uma área privada? Sim. De uso coletivo, né? Não de uso público, de uso coletivo? Sim. Então ele também é equiparado, à via aberta à circulação, né? Privativo. Lembrando que tem que ser de uso coletivo. O estacionamento do shopping, o estacionamento do supermercado, o estacionamento do cinema, o estacionamento da sorveteria, da pizzaria e o estacionamento da sua casa. É de uso coletivo? Não, né? O estacionamento do condomínio já é de uso coletivo. São várias pessoas que vão fazer o uso dele ali. Então, a gente tem que observar, né, e não errar nesta interpretação. Geralmente, deste assunto aqui, sempre cai uma questão no concurso. Deu o nosso tempo de intervalo. Eu vou liberar vocês para a gente continuar a aula às 9 horas, ok?